Hoje nós estamos na aula 3, tá? Aula 3, nós estamos falando aí das como fazer as análises de acidentes, essas ferramentas, né, que a gente tem, as metodologias, né? Nós estamos falando de algumas metodologias de análise de risco e por aí vai, tá? Aí onde nós paramos aqui no RASOP. O termo RASOP, né, a origem do termo em inglês, também conhecido como estudo de perigos e operabilidade. Então, este cara aí, ele serve para estudos de perigos e operabilidade, tá? Então, essa é uma ferramenta para esse fim, tá? O RASOP é uma técnica projetada para identificar perigos que possam gerar acidentes nas diferentes áreas da instalação, além das perdas na produção, em razão do que? Da descontinuidade operacional, tá? Então, também é objetivo da técnica identificar o quê? Problemas que possam contribuir para a redução da qualidade operacional da instalação, operabilidade da mesma. Cabe também lembrar que esse RASOP, a operabilidade é tão importante quanto a identificação dos perigos. Então, quando a gente fala em operação, tá, o RASOP é muito importante para isso, que aí ele fala, ele acaba enxergando de uma forma mais ampla as possibilidades de perigo, né, em toda a operação, tá bom? Então, é importante quando a identificação do perigo, sendo que na maioria dos trabalhos encontram-se mais problemas de operação quando comparados com o perigo. Então, às vezes, tem muita falha de operação, tá? Então, é importante a gente entender isso, porque a segurança está ligada direto com isso. Às vezes, tem uma falha de operações e pode trazer um transtorno irreparável, como princípio de incêndio, o próprio incêndio, tá? Ou acidentes gravíssimos, tá bom? Então, RASOP, a necessidade de identificar erros ou omissões de projetos tem sido reconhecida há muito tempo, mas vem sendo realizada tradicionalmente aí com a base em conhecimentos individuais dos especialistas, né? Então, nós temos aí um exemplo, o engenheiro de instrumentação verifica os sistemas de controle e, se está satisfeito, aprova o projeto e passa para o próximo especialista. Esse tipo de verificação individualizada melhora o projeto, mas tem pouca chance de detectar perigos relacionados com a interação das diversas funções do especialista. Ou seja, quando tem um projeto, todo mundo tem que sentar e discutir o projeto e ver todas as viabilidades. No momento que não tem esse encontro, né, desses especialistas, o que vai acontecer? Pode passar alguma coisa em branco, pode passar alguma coisa batida. Por isso que nós, da Segurança do Trabalho, nós participamos desse RASOP, nós participamos, que isso é operacional, tá? Não tem relação com a Segurança do Trabalho direta. Tá? Então, os caras vão fazer um RASOP para uma determinada operação, e aí a gente entra, porque o cara vai falar, olha, tal, e se der errado? Vai pegar fogo, e aí segurança do trabalho? Então, a gente já tem que estar preparado com uma equipe de bombeiro, com equipamentos de combate a incêndio, e por aí vai, entendeu? A gente tem que estar preparado para isso, com socorristas e tal. O RASOP é efetivo na identificação de incidentes previsíveis, mas também é capaz de identificar o quê? As mais sutis combinações que levam ao evento pouco esperado. Então, primeiro, aqueles incidentes previsíveis, olha, isso aqui pode romper, isso aqui pode estourar, isso aqui pode explodir, isso aqui pode não sei o que, isso aqui pode, tá? Então, são incidentes aí previsíveis, tá? Mas também pode passar alguma coisa batida, e aí, né, às vezes numa avaliaçãozinha simples, um especialista passou batido, outro especialista vai e cata, tá? Ou nessa análise completa você consegue identificar, tá? Então, de maneira geral, esse RASOP, ele consiste na realização de uma revisão da instalação, identificando o quê? Todos os perigos potenciais e os problemas da operação, tá? Por meio de uma série de reuniões, durante as quais uma equipe multidisciplinar discute metodicamente o projeto da planta. Quando a gente fala metodicamente, exaustivamente essa questão. Entendeu? Vamos discutir, mas pode acontecer isso, olha, mas pode e tal. E aí, se acontecer, então, exaustivamente eles vão discutir a questão, tá bom? O líder da equipe orienta o grupo através do quê? De um conjunto de perguntas bem estruturadas, né? Usando as palavras guias que focalizam os desvios, tá? Então, isso é importante até para a gente da segurança do trabalho, quando fala em desvios, né? Para você começar ficar mais maduro
em questão de avaliação de risco, tá? Então, fora dos parâmetros aí estabelecidos no processo ou na operação. Então, esses desvios são muito importantes. Então, a equipe procura o quê? Sempre identificar as causas de cada desvio e, caso sejam constatadas consequências consideradas relevantes, ou seja, as de elevada probabilidade ou magnitude, são avaliados os sistemas de proteção para determinar se esses são suficientes para controlar essas situações. Se a equipe considerar que outras medidas ou outros dispositivos de segurança são necessários, então são feitas as respectivas recomendações. Tá? Então, nessa discussão, olha, eu acho melhor colocar aqui, eu acho melhor colocar ali. Então, tem uma discussão disso aí. As técnicas, então, repetidas até que cada seção do processo, o equipamento de interesse tenha sido revisado, tá bom? Então, tem uma série de discussões, aí, então, uma série de profissionais, de especialistas, para discutir uma parte operacional, tá bom? Então, a principal vantagem dessa discussão é que ela estimula a criatividade e gera ideias, né? Isso que é importante. Então, essa criatividade, ela resulta o quê? Desde a interação da equipe com diferentes formações, tá? Porque são profissionais de diversas áreas aí envolvidas no projeto, tá? A melhor ocasião para a realização de um estudo RASOP é a fase em que o projeto se encontra razoavelmente consolidado. Então, já tem uma ideia do que vai acontecer, tá? Então, já tem uma ideia, ó, isso aqui vai ser assim, 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 já está mais ou menos desenhado, tá bom? E, além disso, nesse ponto, ainda é possível alterar o projeto sem grandes despesas, né? Do ponto de vista do custo. O RASOP é ótimo quando aplicado em novas plantas, né? No momento que o projeto está estável, né? Documentado ou para a planta existente, né? Pode ser planejado e remodelado, né? Então, a planta vai ser implantada, então é muito mais fácil. Agora, se tiver o que já existe a planta, então tem forma de fazer um remodelamento, né? Então, dá para fazer algumas modificações, tá bom? Então, nós temos aí o fluxo, né? Então, esse fluxo, não, desculpa, esses exemplos, então segue aí abaixo os exemplos das palavras guias, né? Parâmetros do processo de desvios. Então, primeiro, os parâmetros é o que? Fluxo. Vai ter algum fluxo? Nenhum, menos, mais, reverso ou também, né? Qual que é o desvio desse parâmetro do fluxo? Não vai ter nenhum fluxo, vai ter menos fluxo, vai ter mais fluxo, vai ter fluxo reverso ou vai ter contaminação. Isso é fluxo de alguma coisa, fluxo de produto, fluxo de alguma coisa, água, em fluxo, tá? Pressão, então, o outro item é a pressão, ou tem mais pressão ou tem menos pressão. Então, pressão baixa ou pressão alta, ou tem muita pressão na atividade ou tem menos pressão na atividade. Tem a temperatura, se tiver menos temperatura ou se tiver mais temperatura, tá? Então, desvia se a temperatura for maior ou se a temperatura for menor. O nível, né? Se tiver o nível, se for menos, se é um nível baixo ou um nível alto, né? Quais os problemas que se tem desses níveis. E as reações, né? Tanto menos, mais, reverso, é a mesma coisa. Nenhuma reação, reação incompleta, reação controlada, reação secundária e tal. Então, nós temos aqui o desvio. Então, nenhum fluxo, tá? Nenhum fluxo. Erro de alinhamento, válvula de retenção instalada incorretamente, vazamento, falha no sistema de controle, diferencial de pressão, tá? Diferente de pressão. Então, o fluxo, né? Então, um erro no alinhamento, problemas de válvula e por aí vai. Fluxo reverso, passagem por válvulas de retenção, bloqueio parcial, efeito sifão, né? Diferencial de pressão incorreto, alívio emergência, por aí vai. Quando é o fluxo reverso, ou seja, o problema, o fluxo volta, tá? Então, tem a probabilidade, tá? Que seriam as possíveis causas. Menos fluxo, então, tubulação parcialmente entupida, então o fluxo não está indo, então está faltando o produto lá na frente. Nível alto, né? Então, se saída isolada, entrada maior que a entrada maior que a saída, tá? Menos pressão, então geração de vácuo, né? E aí vai. Então, essas são os desvios, né, que nós vimos no slide anterior e as possíveis causas, tá bom? Aí nós temos aqui, embora o objetivo geral consista
na identificação dos perigos e problemas de operação, né, ou operabilidade, a equipe deve se concentrar em outros itens importantes para o desenvolvimento de estudo, tais como verificar a segurança do projeto, né, se é um projeto totalmente seguro, verificar os procedimentos operacionais de segurança, né, avaliar direitinho todos esses processos, né, procedimentos, melhorar a segurança de uma instalação existente, às vezes a instalação ela está ruim, em cima do RASOP consegue identificar, né, a parte da instalação, tá bom? Certificar-se que a instrumentação de segurança está reagindo da melhor forma possível. Isso, gente, nós estamos falando em produção, nós estamos falando em questão de planta, operação, tá? Então, operação, nós estamos falando disso. Então, a gente consegue, pelo RASOP, identificar umas possíveis falhas na operação, tá bom? Na operação. E é evidente que a segurança do trabalho, ela faz parte, porque se na operação der algum problema, como nós vimos aí que ele é considerado desvio, se acontecer algum desvio, a gente consegue identificar. Tá bom? A gente não, eles identificam e a gente já está pronto para tomar algumas medidas aí de segurança do trabalho, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de segurança da máquina, segurança do processo, tá? E nós falamos de segurança do trabalho. Então, se por um acaso, nesse meio tempo aí, acontecer algum desvio e esse desvio vier a ser concretizado, quais são os danos dele, as probabilidades de danos? E aí a gente entra junto com essa galera para tentar amenizar aí os prejuízos, tá bom? Então, verificar a segurança dos empregados, que é nossa função, considerar a perda da planta ou de equipamento, que a gente entra também, considerar o quê? Perda da produção, verificar aqui a questão da segurança pública, se vai envolver impactos ambientais, que aí é nossa área também, entendeu? Então, vai ter um vazamento aí, rompeu uma tubulação X, né, vamos supor, com produtos totalmente tóxicos e caiu no solo, né? Então, é um problema ambiental sério. Ou estoura isso e vai cair no mar, vai cair num rio, tá bom? Então, isso é um problema sério. Os estudos RASOP devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar, que nós já vimos, composta entre 5 e 7 membros, né? Embora um contingente menor possa ser suficiente para análise de uma planta pequena, sendo a equipe numerosa demais, a unidade do grupo se perde, né? E o rendimento tende a ser menor. Então, para análise de um novo projeto, a equipe pode ser composta por quem? Engenheiro de projeto, de processo, o engenheiro de automação, o engenheiro eletricista, né? E o líder de equipe, tá bom? Então, às vezes você coloca uma equipe muito grande e a galera acaba se perdendo. Para análise de uma planta em operação, a equipe pode ser composta por quem? Por chefe da fábrica, supervisor de operações, engenheiro de manutenção, de instrumentação, engenheiro eletricista, químico, líder da equipe. Então, essa galera aí, monta-se esse grupo, né? Essa equipe multidisciplinar, para fazer um estudo daquele trabalho. Então, eles vão ver todas as possibilidades, tudo que pode dar errado, tá? Então, esse é a função do RASOP. Alguns projetos necessitarão de inclusão de diferentes disciplinas, como, por exemplo, engenheiro elétrico, engenheiro civil, farmacêutico, bioquímico, né? Então, principalmente na composição ou na junção de produtos farmacêuticos, isso é um problema sério. Então, a equipe deve ter um líder que tenha experiência na condução de estudos do RASOP e que tenha em mente fatores importantes. Para quê? Para assegurar o sucesso das reuniões, como não competir com os membros da equipe, ter um cuidado de ouvir a todos, não permitir que ninguém seja colocado na defensiva, manter o alto nível, né, de energia, né, fazendo pausa quando necessário, enfim, né, esse líder ele tem que ter essa personalidade. Para que o estudo no RASOP, né, possa ser realizado, também é importante que esteja disponível toda a documentação necessária, né, para a galera ver, né, como diagrama de tubulação, fluxograma de processo, plantas de disposição física da instalação, desenhos isométricos. Quando a gente fala em desenho isométrico, é o desenho em altura, né, então você consegue ver só o desenho, a altura do desenho, quantos metros tem de altura, tá? Então você consegue visualizar muito bem, tá? Memorial descritivo do projeto, folha com os dados dos equipamentos, né? Diagrama lógico de intertravamento, juntamente com a descrição completa, né? Então, são documentos da parte operacional. Isso é importante. Também a agenda de segurança do trabalho, às vezes a gente tem acesso a isso. A revisão sistemática e completa, né? Que pode produzir os benefícios, né?
do RASOP? Revisão sistemática, né, e também completa, que pode produzir uma revisão completa do projeto de uma instalação, né, e sua operação. Aí nós temos aí as avaliações das consequências dos erros operacionais, né? Então, embora esse RASOP, ele não substitui uma análise completa de erro humano, tá? Ele pode auxiliar na identificação de cenários nos quais os operadores podem errar, originando sérias consequências, justificando medidas adicionais de proteção. Então, veja só, o RASOP, ele pensa, em primeira instância, na parte mecânica, na parte de processo, entendeu? A parte, nós vimos lá, a parte de fluxo, a parte de pressão, a parte de nível, por aí vai, entendeu? Ele pensa nessas questões. Ele, até então, não pensava no fator humano, o fator humano errar. E aí, então, eles agregaram essa questão do fator humano. Então, como ele coloca aqui, ele pode auxiliar na identificação de cenários nos quais os operadores podem errar. Tá? Então, originando sérias consequências. Então, de uma forma com que, se por acaso o operador errar, apertar o botão errado, alguma coisa, o sistema ele tem que ser inteligente o suficiente para fazer com que isso não avance. Sei lá, o cara está invocado com a empresa, o cara vai colocar um determinado remédio, ele coloca uma quantidade maior de produto X, Y, entendeu? Então, a próprio equipamento, ele entende que isso é uma ação incorreta, ele não faz, tá bom? E aí, ele fala, olha, tá errado isso aí, tá bom? Assim como carros, né? Eles anunciam, olha, tá errado, hein, filho, tá errado. Né? E ele informa outra pessoa, né? Não é só você, informa o seu chefe, o fulano tá errado, hein? Ele apertou o negócio aqui, eu parei, é isso mesmo que você quer? Aí, opa, não é isso, tá errado, então vamos lá ver. Ainda falando de benefício, né, os prognósticos do evento, o RASOP pode ser efetivo na descoberta de incidentes previsíveis, né, mas também pode identificar sequências, né, de eventos raros que possam acarretar o quê? Incidentes que nunca ocorreram. Então o pessoal começa a discutir, falar, isso pode acontecer, pode, mas já teve algum caso que não, nunca teve, mas pode acontecer. Então vamos dar um crédito para isso, imaginando que pode ter um problema dessa natureza, tá? Aí nós temos aí a melhoria da eficiência da planta, né, que além de identificação dos perigos, esse RASOP pode descobrir cenários que levam ao quê? A distúrbios na planta, com bloqueios não planejados, danos a equipamentos, produtos fora de especificação, que isso acontece, bem como também melhorias básicas, né, na maneira pela qual a planta é operada. Tá? Então, a gente falando assim, aí talvez seja um universo muito gigantesco para vocês, né? Então, eu falando em planta, isso, aquilo, mas vocês ficam meio, né? Eu acredito que dá um certo, caramba, não estou entendendo nada, né? É mais ou menos isso. Então, é interessante, não sei se a gente vai ter essa possibilidade de visitar algumas indústrias, principalmente a indústria química, tá? E uma das indústrias químicas que nós visitamos era a Carbocloro. A Carbocloro, lá em Cubatão, né? É uma empresa super moderna. A Carbocloro, né? Ela é top, tal, tem referências aí, certificado em tudo que é jeito. E é interessante que quando a gente entra para visitar a fábrica, você entra numa sala de comando, né? Que tem algumas pessoas e comanda a fábrica inteira. Então, é assim, é uma sala de comando que você tem lá um painel que está vendo todas as situações. Então, olha, está entrando um produto aqui para lá, e daqui para lá, e daqui para cá, e daqui para cima, de cima para baixo, por aí vai, né? E na ausência de um, você tem que fechar uma válvula, abrir outra e por aí vai, tá? Então, a atenção dos caras é danada, porque imagine só, a gente sempre chama de segurança, tá? Isso aqui é uma aspa aqui nesse assunto, a gente sempre fala em fator de segurança. O que é o fator de segurança? Eu tenho que ter um fator, no mínimo, 3, 4, 5, entendeu? Então, vai dependendo da capacidade da sua empresa, em questão até mesmo de investimento, tá? Mas imagine só, eu tenho que mandar a água ou produto para algum lugar. Esse produto, para ir para aquele lugar, tem que ter uma bomba. Então, eu tenho uma bomba. Só que, veja só, se essa bomba der problema, o que eu vou ter que fazer? Vai parar minha produção? Ah, meu, não posso parar a produção. Então, o que eu coloco? 2 bombas. Mas colocando 2 bombas, eu tenho que fazer manutenção constante. Eu deixo essa de manhã e dessa tarde. Vamos supor que essa de manhã quebre.
né? Ficou essa tarde, essa também quebra, eu fico sem, caramba, Milton, então é melhor ter 3, né? Ah, tá bom, então vamos colocar um fator 3. Então eu tenho essa bomba, né? Aí essa tá trabalhando e as duas estão em stand-by. Aí daqui a pouco essa deu um pau, eu entro com essa, se essa deu pau, entro com essa. Mas é o suficiente? Ah, eu não sei, porque às vezes eu vou ter que fazer manutenção. Quando eu fizer manutenção, eu vou tirar uma bomba para fazer manutenção. Eu vou ficar com duas, pode dar pau nenhum. E aí, eu vou ficar com uma, essa vou dar pau, posso ficar sem. Ah, Milton, então vou ter 4 bombas? Pode ser. Entendeu? Ah, 4 bombas dá. Então, uma vai para manutenção, né? As manutenções e tal. Aí eu estou operando essa, se essa der pau, eu tenho essa, ainda tenho uma de stand-by. Opa, então minha produção, beleza. Aí essa deu pau, vai essa aqui para manutenção, a outra da manutenção já volta e eu fico, entendeu? Então, normalmente, para vocês entenderem como que a banda toca, é mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, esses fatores de segurança são tudo identificado no RASOP. O cara fala, pô, mas e se der um problema? Não, mas a gente tem a bomba, tal bomba. Então, mas se essa tubulação der um problema, a gente entra pela tubulação B. E se a tubulação B der problema, entra pela tubulação C. Entendeu? Então, ele consegue identificar, se entupir a tubulação, eu já entro pela outra. Eu não posso parar minha produção, principalmente quando é produção bombada, principalmente com líquidos, né, gases e por aí vai. Então eu tenho que ter, porque o entupimento dessa minha produção para. Pode o quê? Ter um problema de fluxo e pode ter uma reação qualquer, pode trazer um dano irreparável, uma explosão e por aí vai, entendeu? Então isso que tem que tomar muito cuidado. E é isso que eles observam aí, tá? Melhor compreensão dos engenheiros e operadores em relação às operações da planta. Uma série de informações detalhadas do projeto, né, as operações, surgem e são discutidas durante o RASOP. Então, eles vão discutir exaustivamente, né? Então, exaustivamente eles vão discutir isso aí, tá? Alguns pontos fracos do RASOP é que pouco conhecimento dos procedimentos de aplicação do RASOP, e dos recursos requeridos, né? Por ser estrangeiro, por ser americano, a galera sente uma certa dificuldade, mas as empresas estrangeiras que vêm para cá, elas já vêm com essa filosofia, e a galera daqui, ela vai e adota e consegue seguir bem, tá? Inexperiência da equipe, às vezes é inexperiência da equipe em discutir isso, o pessoal desfaz em discussões, né, de assuntos, mas assim, não talvez tão profundo, né? Então, às vezes, isso é um ponto fraco, né? Então, um RASOP realizado por equipe inexperiente pode não atingir os objetivos desejados, né? Quanto ao quê? A identificação dos perigos, ou ainda, né, gerar recomendações não pertinentes, umas recomendações que não tem nada a ver, tá? Isso acontece até com a gente, às vezes, por inexperiência, você adota uma medida lá que não tem nada a ver, tá? Ou você peca por excesso, né? Ah, mas eu vou pecar por excesso, mas às vezes é muito excesso, né? Então, tem que avaliar isso, tá? Então, líder inexperiente ou também não adequado, ou adequadamente treinado, né? Um líder do RASOP precisa ser tecnicamente forte, experiente na técnica, de formar a extrair os conhecimentos de todos os participantes. Então, o cara tem que ser muito bom. Então, imagina, o cara vai tá discutindo, fazendo um RASOP de uma planta que vai ser implantada, né, uma planta de produtos químicos, meu, é coisa de louco. Então, os caras têm que avaliar tudo, todos os pormenores de tubulação, se essa tubulação não entra, essa entra, o que é feito. Então, é uma coisa de louco, tá? As aplicações práticas, então vamos para as aplicações práticas. O exemplo, considere como exemplo simples o processo contínuo onde o ácido fosfórico e a amônia são misturados, produzindo uma substância inofensiva, o fosfato de amônio, tá? Se for acrescentada uma quantidade inferior de ácido fosfórico, a reação será incompleta, com a produção de amônia. Se a amônia for adicionada em quantidade inferior, haverá a produção de uma substância não perigosa, porém desejável, né? A equipe do RASOP recebe a incumbência de investigar os perigos decorrentes dessa reação. Então, tem lá uma composição, né, que entra 2 produtos, né, numa tubulação, e para gerar o terceiro produto. Então, eles têm que estudar uma forma com que a quantidade desses produtos tem que ser exata para sair esse. É igual o remédio que você toma, tá? Como que será que é feito? Então, tá lá, a composição é composto por X
X gramas disso, X gramas daquilo, X gramas daquilo, X gramas daquilo. Mistura tudo, papapá, compacta e beleza. Agora, e se não for bem misturado? E se a quantidade for menor? Entendeu? E aí? Tá, vamos pensar até na Novica, que ela está aqui nos ouvindo. Imagine na cerveja, tá? Então, tem lá uma quantidade disso, uma quantidade daquilo, uma quantidade... Vamos supor que em determinado momento, uma falha que não foi prevista, entrou pouco, sei lá, um pouco de um produto para fazer a cerveja. E o cara não percebeu e tem engarrafando a cerveja, então, o que vai acontecer? Imagine, uma produção é bombada, é rápido, né? Então, em poucos minutos você tem 1.000 garrafas, 2.000, 5.000, 10.000 garrafas, né? Envasadas. E aí a cerveja saiu com pouco produto, né? Então ela saiu totalmente fora do padrão. É evidente que tem um controle de qualidade, mas o controle de qualidade às vezes não é constante. Então deu uma falha, o cara demorou para perceber a falha e aí entrou na produção. Olha o problema que deu, você vai condenar um lote, ou 2 lotes, ou quantos lotes forem. Imagine o perca de tempo, perca de matéria-prima, tá? Olha, é um transtorno irreparável. É complicado, por isso que a coisa não é brincadeira. Imagina você tomar um remédio aí, que o remédio ele não é eficiente porque ele não tem a composição exata. Já parou para pensar? Não é coisa de louco? Entendeu? Então considere esse exemplo aí, tá? Então tem 2 produtos para gerar o terceiro. Então nós temos aqui, né, um exemplo. Nós temos lá amônia, né? Tem uma regulagem, né, uma chave, né, uma bomba para cair num misturador. E tem um ácido lá em cima. Então, nós temos o ácido em cima, né, que é o A, né? Aí nós temos o B, né, que é o amônia. Então, tem aí, cai no misturador, esse misturador, ele tem que ter um tempo que alguém programou, tem que ter tantas batidas e tal, vai fazer uma movimentação com eles, que ele vai sair aonde? O terceiro produto, que é o fosfato de diamônio. Então, olha só, se eu tenho ácido e tem amônia, vai cair no misturador para gerar o outro. Então, eu tenho que ter a certeza absoluta que essa composição ela está exata. Quantos produtos vocês compram aí, tá? Que às vezes até, talvez você já identificou isso, falou, nossa, meu, você sabe que, acho que é por isso que eu já comprei, eu comprava produto, né? E era assim. E teve um momento que ele ficou ruim, ou teve dos momentos que esse produto, ele, como se estivesse fora do padrão de qualidade. Porque às vezes faltou, deu algum problema interno nas máquinas lá, ou algum problema que não foi avaliado pelo RASOP, ou se a empresa não tem RASOP, não foi avaliado, e aconteceu que na mistura não deu certo. Entendeu? Então nós temos esse exemplo aí, para um exemplo mais simples, são 2 produtos, tá? Então, se o produto tiver excesso de ácido, tem uma reação. Se ele tiver excesso de amônia, é outra reação, tá bom? E aí a composição não vai virar esse fosfato de amônio, vai virar outro cara aí, tá? Então, nós temos aqui a unidade de processo, né, a produção desse produto. Então, nós temos aí, né, o parâmetro que é a vazão. Aí nós temos aí a palavra guia, nenhum desvio, nenhuma vazão. Então, a consequência, excesso de amônia no reator, liberação para a área de trabalho. Né? Quais os problemas que pode ter? A válvula A falha, se ela estiver fechada, estoque de ácido fosfórico esgotado, ou entupimento ou ruptura da tubulação. Então, são umas possibilidades, na verdade, são umas causas que podem acontecer. O que vai acontecer? Então, um fechamento automático da válvula B na falta de vazão proveniente do depósito de ácido fosfórico. Então, deu um problema no outro já, entendeu? Então, cria-se um mecanismo que esse aqui tá pingando, tchum, parou de pingar, esse também. Então, tem que ser automático. Pum, parou. Entendeu? Então tem que se pensar nisso, né? E aqui tem outra também, né? Aí é o caso de nenhum e o outro é menos. Então, menos vazão. Se tiver menos vazão, o que vai acontecer? Excesso de amônia no reator, liberação para a área de trabalho. Então, um produto deu problema, só vai o outro. Então, o que vai acontecer? Válvula parcialmente fechada, entupimento parcialmente
vazamento na tubulação, tá? A consequência aí, ou uma ação sugerida, né? Não a consequência, uma ação sugerida, fechamento automático. Então, vocês observam que os camaradas começam a discutir essas questões. Pô, mas isso aí mais desse, isso aí mais desse, o resultado vai ser diferente. Então, o que a gente tem que fazer para que esse resultado não seja diferente? Nós vamos discutir exaustivamente a probabilidade, tá? Em partes, né? Outro desvio, em partes. O ácido fosfórico menos concentrado, tá? Então, excesso de amônia no reator, liberação para a área. Então, o que vai acontecer? Fornecedor entrega produto diferente ou, né, uma menor concentração. Por quê? Porque entrou mais um para o produto A e menos o B. E aí, né, o camarada não viu, juntou e vazou, foi para o cliente. Chega lá o fornecedor, né, vai entregar um produto com uma concentração totalmente diferente. Às vezes acontece que você compra um produto aí que a concentração está diferente, porque aconteceu algum problema lá na produção. Tá? E a gente às vezes passa até batido. Ah, mas nossa, isso aqui tal, aconteceu isso. Então vamos supor, um exemplo besta qualquer. Água sanitária, né? Então você compra água sanitária, então a água sanitária está lá a composição que é X de hipoclorito, X de água. Tá? Só que aconteceu o quê? O vaso de hipoclorito está acabando, né? E acabou justamente na hora de vazar o último lote, né? Então vai ter mais água e menos o quê? Hipoclorito. O que vai acontecer? A água sanitária ela vai sair bem fraquinha. E aí vazou, foi embora. O cara não passou na questão de qualidade, foi embora. E você comprou um negócio, o que vai acontecer? Você vai pegar um negócio e você, pô, mas isso aqui não leva nada. Se você identificar imediatamente, ligar para o saque e tal, os caras vão fazer análise, vai ver que a concentração está diferente, que houve um problema, vai mandar recolher o lote e tal, vai ser aquela questão. Mas é uma coisa reativa, né? Não é proativa, é uma coisa reativa. Ou seja, deu problema para os caras resolverem. Então, olha que loucura. Né? E muito disso acontece. Às vezes você vai comprar uma determinada coisa que fala, nossa, mas esse negócio é tão bom e por que está assim? Sei lá, um chocolate, é o cacau, o açúcar, não sei o quê, só que na mistura desceu um pouco o cacau, só que caramba, que negócio esquisito. Entendeu? Então, muito disso acontece. Às vezes você passa despercebido, ou às vezes você percebe, fala, pô, mas eu tô acostumado a fazer esse negócio aqui, como é que tá? Né? Quando eles têm essas possibilidades, eles esgotam as possibilidades de não deixar o que acontecer esses incidentes, tá bom? Então, nós temos aqui uma planilha, né, um questionário do RASOP, né, um exemplo de planilha, tá? Então, nós temos a unidade, né, que é essa análise de perigo na operação, né, e tem as informações aí, tá? Então, aqui no nosso nome, a palavra guia, né, o desvio, a causa, detecção, consequência, tal, e as providências que você entende que deve ser tomado a empresa, né? Então, outro estudo de caso aqui, nós temos um descarregamento de ácido sulfúrico, né? Então, nas fotos 1 e 2, né, nós temos aí um caminhão-tanque posicionado para o quê? Para o descarregamento. E a 3 e 4 é sondagem inicial, né, de nível, pior que o negócio lá em cima dava, e abrindo a tampa de visita. Então, quando chega um caminhão, né, de produto químico numa indústria química, a primeira coisa é o quê? Fazer avaliações, aterrar o caminhão, entendeu? Para não dar uma carga estática, né? Abrir a boca de visita. Por que abrir a boca de visita? A boca de visita é aquela boca de cima, porque quando começa a puxar para baixo, né, o ar, então tem que estar destampado, não é verdade? Então tem que estar destampado em cima para o produto sair, tá bom? Então tem aqui, né, a foto 5, preparação do mangote. O mangote é a mangueira, né, que vai conectar, né? Um carbonato de cálcio, né, por acaso se tiver algum vazamento jogar, retirada do bujão, né? Então o camarada vai lá tirar as tampas, né, da onde vai o produto. Colhe uma amostra, né? Então toda a indústria, quando chega, o cara colhe uma amostra para saber, para levar para o laboratório dele para saber se está atendendo as expectativas e também o que ele comprou. Às vezes o camarada tira uma amostra, leva para o laboratório, o caminhão fica parado até o cara aprovar ou não. Aí vai lá, o cara aprovou a amostra, aí o cara descarrega, senão o cara fica esperando lá, tá? Aí pegou a amostra, levou para o laboratório.
Aí tem aqui a tampa de visita aberta, né? Já está aberta, tal. Preparou a linha, né? Encheu a linha e pôr um gato, né? A abertura da válvula, abriu e o camarada só fica lá verificando a transferência, está dando certo do caminhão para o reservatório. Tá? Então, mais ou menos o exemplo aqui é isso aí, estudo de caso, né, que é o descarregamento de ácido sulfúrico. Então, é uma transferência de produto corrosivo do caminhão para o tanque. Então, está aí o caminhão e tem todas as questões aí. Então, eles estudam os problemas, né? Então, pensando na boca de visita, pensando na mangueira, né? Se por um acaso romper a mangueira, pensando lá em cima também na outra transmissão, se tiver um entupimento, né? Então o camarada começa a avaliar de uma forma mais, pô, quantas bombas tem? Uma bomba só, mas tem um ar comprimido aqui. O que é essa entrada de ar comprimido? Vocês observam aqui que tem uma bomba e tem um ar comprimido. Então o que acontece? Se por um acaso a bomba ela travar, né? Ela der problema agora, se não tiver outra bomba, o cara mete o ar comprimido. Então, o ar comprimido vai e empurra o negócio para cima, tá bom? Então, são soluções aí que a engenharia cria, tá bom? Aí nós temos aqui. Opa, o que aconteceu? Pulou uma. Aqui. Então, nós temos aqui mais, né? Então, mais vazão. Então, falando no arqueamento do tanque, né? Se for bem arqueado, se for bem amarrado, caminhão com quantidade de produto maior que o tanque comporta, tem essa, né? Então, você tem um tanque aí de X e um caminhão que tem Y, é lógico que não vai dar. O tubo de inspeção não é vedado, né? Então, se não tem essa vedação, o dreno do tanque está entupido, né? O dreno do tanque está mais alto do que o topo do tubo de inspeção. Então, isso são o que? As causas, né? Detecção tudo, essas detecções são visual. Aí a consequência é um transbordamento do tanque de ácido com perda do produto, né? Dano à estrutura do tanque, dano ao equipamento atingido, geração de resíduos químicos, né? Principalmente cair no solo é um transtorno irreparável, né? Principalmente falando em meio ambiente, tá? Projeção de ácido sobre o comando de bombas, que aí vai danificar tudo, e as providências. Então, providência, instalação de um medidor de nível para o tanque, né? Então, está enchendo o tanque, tal, a gente sabe como que o tanque está, instalação de chaves, né? Envio de nota fiscal para o almoxarifado para ver como que está, elevar o tubo de inspeção, vedar o tubo de inspeção e por aí vai. Então, são algumas providências que eles pensaram em providenciar, tá? Após fazer uma análise aí desse trabalho. Tá? Menos, né? Se tiver menos vazão, o que vai acontecer se tiver menos vazão? Lá era mais vazão, se tiver menos vazão. Boca de visita do caminhão fechada, né? Então, a boca do caminhão acaba fechando, bateu um vento, fecha. Aí, o que vai acontecer? A vazão vai ser menor, tá? O cara tem que abrir lá para que a vazão seja maior. Válvula 4 ou a válvula 3 é parcialmente fechada, então o cara não abriu muito a válvula, né? Ele deu meia volta, por aí vai. Rotor da bomba tá danificado, o motor deu prejuízo, não está virando, as pás não estão levando o produto, mangote com vazamento, ruptura de linha, aí é quando já está assim, uma lambança mesmo, né? Isso é visual, né? Então, se tiver barulho, ruído, você consegue identificar. Aumento do tempo de descarregamento, isso é um grande problema, né? Entrada de ácido na linha de ar, né? Que pode voltar e subir no ar comprimido. Vazamento de ácido, geração de resíduos químicos, né? Aumento da temperatura dos mancais da bomba, que pode até pegar fogo. Tá? E as providências, então, uma série de providências que eles entendem aí que são eficientes. Se for uma pressão bem alta, né, aí a outra parte, então nós vimos pressão baixa, pressão média e agora pressão alta, né? Essa pressão alta, o caminhão cheio, né? A válvula aberta, né? A válvula 3 e 2, né? São fechadas. Então, o que vai acontecer? O caminhão cheio, bomba desliga, a válvula 3 e 4 aberta, a válvula fechada, e aí vai, né? Isso é questão visual, né? Para ver se todas as válvulas estão abertas, porque aí entra com pressão e a válvula está fechada, entendeu? Então pode dar ruptura no mangote e tal. Então, vazamento de ácido, esguicho de ácido, geração de resíduos,
gasto na descontaminação do local, que hoje, falando em meio ambiente, isso é uma fortuna, tá? E aí, então, tem um montão de medidas aí que devem ser feitas. Aí nós temos aí o mais vazão, né, bem mais vazão, então nós temos aí o caminhão cheio, né, que é a boca de visita aberta, válvula 3 fechada e a válvula 2 aberta, né, também isso é só questão visual. Vazamento também do ácido, né, vazando esse ácido aí, imagina os transtornos que tem esses guinchos de ácido, né, então a pressão, né, imagina ele sai numa pressão e aí tá fechado o negócio, aí rompe, então rompeu, ele desprendeu daquilo e aí vaza água para tudo que é lado, isso é um perigo, tá? Aí nós temos aí os vazamentos, a contaminação, dando a estrutura do caminhão. Aí nós temos aqui a transferência ainda, né? Falando em vazamento do produto corrosivo, então dentro do produto corrosivo nós temos falha na vedação, trinca no tanque, ruptura no tanque, furo, né? Se é 10% aí, né? De diâmetro, né? 10 milímetros, né? De diâmetro, então já é considerado um problema sério. Ruptura da tubulação e falha aí também. Então imagine só, pode ter um monte de problemas, as frequências, né? A severidade e o risco, né? E aí o que eles recomendam, tá bom? Nós temos aqui uma outra metodologia, essa outra metodologia chama gravata borboleta, né, que é bound time, né? Eu não sei se eu falo dela hoje ou deixo para amanhã, tá? Eu acho que eu vou deixar ela para amanhã, para a gente falar sobre essa gravata borboleta, beleza? E aí a gente encerra hoje aqui no RASOP, beleza? Então, essa gravata borboleta, o by time, eu deixo para amanhã. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o RASOP que nós falamos aqui hoje? Alguém tem alguma pergunta? Oi. Pode falar. Em questão do RASOP, o técnico de segurança do trabalho sempre tem que participar dessas reuniões? Então, depende do tipo de planta, tá? Se for uma planta que tem um engenheiro de segurança, vai um engenheiro. Então, numa planta que às vezes não tem um engenheiro de segurança, tem um técnico de segurança, tá? A planta não comporta um engenheiro, e aí então eles chamam o técnico também para participar. Eles vão expor todas as possibilidades, todos os problemas, e o técnico sim vai interferir aí nas questões que ele entender que são plausíveis em questão de segurança. Olha, eu acho que nesse questão aqui está transportando um ácido, pô, caramba, então, primeiro, o cara vai falar da tubulação, a gente vai pensar em EPI, a gente vai pensar em proteção do próprio trabalhador, como um distanciamento, tá? Como pedir para fazer uma revisão em todos os mangotes, quando tem um equipamento com pressão, a gente manda amarrar, então é um cabo de aço que amarra na ponta, para não ficar chacoteando, entendeu? Então, toda vez que tem uma saída, isso na NR12 fala, tá? Que tem, assim, um cabo que vai sair algum fluido, né? Algum líquido aqui, algum produto, né? Então, pode ser que ele rompa, o que ele vai fazer? Ele vai chicotear. Então, o que a gente faz? A gente amarra ele de uma forma que ele não vai chicotear. Então, se ele romper, ele está preso. Ele tem um jato único, né? Ele não vai ficar indo para lá e para cá. Bom, então pode ser que eles chamam sim o técnico de segurança e vai fazer parte, sim, dependendo da empresa, se for voltada para a indústria química, que é onde mais eles utilizam, com certeza vão te chamar. Beleza? Beleza, professor. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Tá bom, não tem nenhuma pergunta. Eu tenho uma aula e aí não vou perguntar nada não, vou reassistir ela porque eu peguei só o finalzinho. Tá bom, filho, não tem problema não, tá? Eu vou, então, se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação e aí a gente abre espaço para perguntas fora desse contexto, tá bom? Então, parei a gravação.